Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu Apóstolos é apenas sobrenome, é o meu sobrenome, tá bom? Nos dias de hoje não existe ninguém que pode falar que é apóstolo de Cristo, apóstolo da Bíblia, de Deus, tanto faz. Não tem. Um apóstolo é uma testemunha ocular de Cristo, ou seja, hoje em dia não tem mais apóstolos, tá bom? E em todo tempo, eu prego o evangelho muito para as pessoas que já são cristãs. A maioria dos meus amigos, conhecidos, colegas aqui de onde sou nascido, né? Todos eles têm uma denominação, têm uma religião, ou já passaram por alguma coisa, e todos eles creem como foram ensinados pelos falsos irmãos, falsos profetas, que eles têm que fazer para receber. Eles têm que fazer alguma coisa para ser salvo, que Deus não pode salvar eles se eles não fizerem alguma coisa. E ao mesmo tempo estão falando que glória a Deus e para mim também, porque eu fiz alguma coisa. E todavia nós conseguimos reparar que não é bem assim, e o Paulo já tratava disso já antigamente, já vinha falando, predizendo que viria tempos em que falsos mestres, falsos profetas se intrometeriam no evangelho e perverteriam a doutrina, a sã doutrina, que trariam coisas erradas para dentro do evangelho. E isso já aconteceu. Hoje em dia a igreja, assim, as pessoas se dizem ser da igreja, ser da cristandade, né? Mas em todo tempo elas mesmas, mas não creem que são salvas pela fé em Jesus Cristo. E Paulo também já tratava diretamente isso com algumas assembleias, A gente pode ver isso muito claramente na assembleia lá em Gálatas, que eles estavam voltando para os antigos rudimentos da lei, que tinha que guardar o rito mosaico, que tinha que ser circuncidado, que tinha também que fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Em todo tempo, os apóstolos, em todos eles, Pedro, Paulo, João, Tiago, estavam falando firmemente que a salvação é por fé em Cristo Jesus, o que justifica o homem por fé. E então vamos começar a fazer uma leiturazinha. Vou começar em Gálatas 1. Gálatas 1, a partir do versículo 6. Estou admirado que tão depressa estejas desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Anátema aqui é maldito, tá bom? Que a pessoa seja maldita se estiver pregando outro evangelho. Se fala que é fé em mais qualquer outra coisa, que seja anátema, que seja maldita essa pessoa. E por aqui a gente começa a ter uma noção do quanto sério é isso, essa parte. Como antes temos dito, assim, agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, pois busco eu agora a favor dos homens
ou o favor de Deus. Então, ele está procurando aqui o favor dos homens ou de Deus. Porque se o homem tem que fazer alguma coisa, além de crer em Cristo Jesus, por fé, glória ao homem também, que eu fiz. Eu fiz alguma coisa para me salvar, então glória para mim também. Ah, não, né? Se não, né? Mas a gente tem que fazer, seja anátema. Ou já fala aqui que seja maldita essa pessoa, porque está querendo acrescentar coisas que não existem ao evangelho. Então aqui a gente consegue ver essas partes que eu vou continuar aqui lendo em Gálatas 2, a partir do versículo Gálatas 2, versículo 2. E subi devido a uma revelação, lhes expus o evangelho que prego entre os gentis, mas em particular aos que eram de destaque, para que de algum modo não tivesse corrido em vão. Paulo aqui, ele foi expor o evangelho que ele pregava, da graça aos outros apóstolos, para que ele não tivesse corrido à toa, porque acontece que ele pregava um evangelho aonde crê em Cristo Jesus e seja salvo. E ele foi expor esse evangelho para os outros. A gente consegue ver essa passagem aqui também, lá em Atos 15, onde eles vão ter, o apóstolo Paulo e Barnabé, vai ter uma assembleia lá em Atos, expondo esse evangelho. E eles também afirmam claramente, nem nossos pais suportaram encargo tão pesado. Ele está falando da lei. E cremos que somos salvos pela graça. A graça é favor imerecido. Então isso tudo concorda. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, o que acontece? Lá, o maior caso era esse da circuncisão. E também, quando você lê lá em Atos 15, você vê que eles falavam que tinham que guardar o sábado e o rito mosaico. Então, sinto muito, adventistas, mas já está bem claro que um cristão em Cristo não tem que guardar o sábado, tá bom? Os adventistas ficam com uma raiva disso tremenda. E isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Então, quando alguém coloca alguma coisa além de Cristo para a salvação, além de crer no sangue de Cristo, além de crer nele para sua salvação, essa pessoa está querendo te fazer escrava. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Geralmente as denominações colocam que você não pode sair daquela denominação, que você tem que estar ali, que você tem que pagar o dízimo, sendo que a Bíblia fala todo o tempo que o dízimo é para Israel, a igreja não é Israel. Tem uns que não, mas a igreja precisa pagar as contas. Para isso tem a oferta. Entende? A oferta de livre, espontânea verdade. Se a igreja não consegue, a denominação não consegue pagar suas contas com a oferta, algo de errado está acontecendo nela, porque todas as coisas que acontecem são o Senhor que provê. Então, Deus não está provendo a verba suficiente para essa denominação, então sinal que essa denominação não era nem para existir, porque quem cuida dos seus é o Senhor.
Gálatas 2, versículo 21, tá? Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Então, esse versículo aqui é muito especial, porque se a gente tem que falar que tem que fazer alguma coisa para se salvar, a gente logo está dizendo que Cristo morreu em vão. Ele não precisava ter morrido, não. Ele só mostrar para a gente o que devíamos fazer, as boas obras, andar no bom caminho, que a gente conseguisse salvar. Você está dizendo isso. Por isso que Paulo fala que seja anátema, que seja maldita essa pessoa que quer inventar coisas que não estão no Evangelho, que querem inventar encargos, coisas persuasivas que acabam com a fé da pessoa, que destroem o entendimento. Em Gálatas 3, a partir do versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós antes, cujos olhos foi representado Jesus Cristo como morto. Só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito, ou pela ouvir com fé? Então o apóstolo Paulo ele bota bem claro que os gálatas estavam sendo insensatos, assim como muitos cristãos hoje estão sendo insensatos, ao pegar e falar que a salvação não é só mediante a fé, que a pessoa não pode ter certeza de salvação, porque ela pode perder a qualquer momento, ou seja, ela está confiando em si mesma. A partir do momento que eu falo que eu posso perder a salvação pelo meu caminhar, então é uma salvação condicionada ao meu porte, como eu me porto, como eu faço. Então depende de mim. Mas a Bíblia ensina totalmente o contrário. Ensina que a salvação é por graça, por meio da fé, que não vem de nós, é dom de Deus. Assim como, Gálatas 3 ainda, a partir do versículo 6. Assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boas novas a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são da fé são abençoados como o crente Abraão. Então nós conseguimos ver que é justamente pela fé criou Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E pois assim que todos que somos da fé somos benditos como o crente Abraão, somos filhos de Abraão mediante a fé no sangue de Jesus Cristo, que nos limpa, nos purifica de todos os nossos pecados. A nossa linha temporal toda, os que a gente cometeu, os que a gente vai cometer ainda. Se você achar que você não vai pecar, engano seu. Certamente que um nascido de novo, nascido de Cristo, ele não vai querer estar em pecado. É como uma ovelha que está suja de lama, ela está agoniada, ela não quer estar suja de lama porque ela é uma ovelha. E agora uma porca, por mais limpa que ela esteja, ela quer se sujar porque ela é uma porca. Gálatas 3, a partir do versículo 10. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas
que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então nós vemos aqui que por obras da lei ninguém vai ser justificado, porque o justo viverá pela fé. Como uma pessoa se torna justa? Criou Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Um justo é aquele que crê que ele não tem mais pecado, mas porque pelas suas obras? Não, é pela obra que Cristo já fez por ele na cruz. Cristo se fez maldição por ele, ou seja, por você. Jesus Cristo, se você crê, Jesus Cristo se fez maldição naquela cruz por você. Ou você vai fazer Cristo morrer em vão? Porque se você acha que você tem que fazer alguma coisa, logo Cristo morreu em vão. Gálatas 3, a partir do 26. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, você quer chamar Jesus de Deus de Pai? Você tem que crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Senão você não pode chamar de Deus de Pai. Porque Ele é Pai de todo aquele que crê que Cristo Jesus morreu no seu lugar. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então, o batismo é se revestir, a gente declarar que a gente é um cristão. Não é o batismo que nos dá a salvação. Nós, quando se batizamos, nós realmente nos revestimos. É como botar uma camisa do nosso time e falar: agora eu sou cristão. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem nenhum, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então você é participante dessa promessa. Não tem distinção, homem, mulher, tanto faz. Você é herdeiro da promessa. Qual promessa do Senhor? De herdar a vida eterna. Então você já é herdeiro. Só espera sair desse corpo, ou pela morte, a qualquer momento você pode morrer, ou através do arrebatamento que nós aguardamos também a qualquer momento. O Senhor vir buscar a sua igreja. Eu vou ler aqui Romanos 21. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Primeiro, não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aqui a gente vê que todos pecaram. Eu pequei, você pecou, e nós não temos direito mais à glória de Deus. Mas somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Sabe que graça é misericórdia? Deus teve misericórdia de nós, para todo aquele que crê, receba a salvação. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs
como propiciação pela fé. Então nós entendemos que nós recebeu como propiciação na fé. No seu sangue, para demonstração da justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometida. Então, nós vemos aqui que é por meio do sangue de Jesus que apaga nossos pecados, mas Deus deixou outrora os pecados ocultos passarem batidos, por isso teve a lei, porque a lei era para quem ainda não tinha se revelado o herdeiro. Quem é o herdeiro? Jesus Cristo, que é o herdeiro da promessa que tinha sido feita a Abraão. Então, a palavra de Deus é perfeita, ela soma tudo certinho, porque a gente vê que através das promessas que Deus fez para o povo dele terreno, que é Israel, para as promessas que ele fez para Abraão, essas promessas já estavam previstas e iriam recair sobre a igreja também, porque não há diferença, não há judeu, não há tanto judeu quanto gentil, eles têm o mesmo privilégio de se tornarem igreja. Igreja é somente crendo em Cristo Jesus. Aqui, vamos ler Romanos 4, a partir de 1. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, Abraão teria de que se gloriar se ele fosse justificado por obras, só que não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe é contado a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Se eu trabalho, eu tenho direito de receber. Mas observa, Deus é dono de tudo. E você acha que tu pode fazer alguma coisa para Deus? Deus é dono de tudo, até de você mesmo. Você é criatura. Até o mais ateu, o mais incrédulo que tiver, ele é criatura de Deus. Ele não tem o que oferecer a Deus. Eu sou ateu e agora eu vou crer em ti para me salvar. Daí não faz nada que é sua obrigação. Agora, quando a pessoa crê por fé, se eu creio também, eu vou crer porque agora eu sou salvo, eu estou só professando crer. Mas o crer em Jesus é saber que eu não tenho como me salvar. É aceitar de Deus a sua misericórdia. A misericórdia de Deus nos salva. Entenda isso. É a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso e salva aquele que se julga pecador, sabe que não tem o que fazer. Só você lembrar que subiram 2 ao monte. Um batia no peito falando: Senhor, eu jejuo e tantas vezes, eu faço isso, eu dou dízimo. E o outro o outro falou o quê? Senhor, eu não tenho que fazer, sou maldito, sou miserável, Senhor. Sou pecador. E o pecador que saiu justificado, porque sabia que não podia fazer nada para se salvar. E o outro saiu condenado. Assim também é. Se você acha que você pode fazer, você tem que fazer, você tem que se manter, então seja anátema você. Você está dizendo isso para você, não sou eu. Porque a palavra de Deus está escrita isso. Se alguém pregar outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Ora, ao que trabalha, se não se lhe é contada a recompensa como dádiva, mas como dívida. Porém, ao que
não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Ou seja, a pessoa não trabalhou, mas creu. Quer um exemplo? Ladrão na cruz. Quer outro exemplo? É o irmão que estava andando em pecado lá na Assembleia em Coríntios, está em Coríntios 5. Lê em Coríntios 5, se atenta no versículo 5 do 1 Coríntios 5, versículo 5. Eis que Paulo pega e manda ele ser tirado da comunhão à igreja para ser entregue a Satanás para a destruição da carne, mas para o espírito ser salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom que a gente vê lá em 2 Coríntios 2, que talvez seja esse mesmo irmão que volta a ter comunhão com a igreja porque se arrepende, mas mesmo se não tivesse arrependido, teria sido cortado através do seu testemunho, através da morte. Assim como a gente pode ver também quando você fala em 1 Coríntios, quando fala da instituição da ceia, como o dele, que muitos estavam doentes e muitos dormiam, porque estavam tomando a ceia indignamente. Ou seja, a pessoa que dormia não é que estava perdido, simplesmente o Senhor tinha cortado o testemunho dela aqui nessa terra porque não está servindo, então o Senhor corta o testemunho. Ou senão o Senhor corrige. Assim também a gente vê uns que estavam doentes, enfermos, porque o Senhor permite, porque o Deus é bom e o Pai é bom, castiga, corrige o filho que ama, açoita. Se for preciso, Deus açoita. Assim também como ele fala de Salomão, que da descendência de Davi viria um para edificar o templo, e ele trataria ele como filho e ele trataria a Deus como pai. E mesmo que se ele se desviasse do seu caminho, o Senhor açoitaria ele com vara de bicho, entende? Bateria nele doidamente, ceifaria se fosse possível, mas todavia o Senhor não tiraria a benignidade dele. Eu tenho para mim que Salomão não perdeu a sua salvação, porque eu creio na palavra de Deus, e Deus fala ali que não tira a benignidade dele de jeito nenhum. Então eu creio que Deus é esse Deus que tem palavra firme, segura, e a palavra de Deus fala que, sendo o homem infiel, isso torna Deus infiel também, e de maneira nenhuma seja todavia todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus não volta atrás. Os dons de Deus são sem arrependimentos. Sabe, os dons de Deus são sem arrependimento. Você creu em Jesus por qual dom? O da fé. Então Deus não vai se arrepender de falar, não, me arrependi, me devolve esse dom da fé. Nunca. Então, uma vez que creu, tem a salvação, é para sempre. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, você vê aqui claramente, quem crê em Jesus não é julgado. Então aquele trono branco de Apocalipse não vai passar. O cristão verdadeiro não passa. Aquele tribunal, o tribunal de lavar sentença. O nosso tribunal, o tribunal de Cristo, é diferente. É o tribunal que está lá em 1 Coríntios, não me lembro se é 3, 4, alguma coisa assim, é 3 ou 4, que fala que cada um, a gente tem que edificar sobre o fundamento. Qual é o fundamento? É Cristo.
e as doutrinas básicas dos apóstolos, mas o fundamento mesmo é Cristo. Crer em Cristo, e os demais, a gente sabe que se for levantado fora, já não é irmão mesmo. Agora, um salvo, esse está no fundamento, que é Cristo Jesus. E se ele edificar uma casa, seja de pedras preciosas, de ouro, prata, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será aprovada no último dia. A obra de cada um será declarada. O que não sofrer detrimento, o tal receberá galardão. Galardão não é vida eterna, é uma premiação. E todavia, o que sofrer detrimento, o que se queimar a obra, sofrerá detrimento. Mas todavia o tal será salvo como que pelo fogo. Como assim? Fogo é justiça. Ele vai ser salvo pela justiça de Deus. Quem crê em Jesus será justificado pela fé. E Deus é justo. Você crê em Jesus, você já é justificado. Crê em Jesus como seu Salvador e tenha a certeza viva da tua salvação. Se alguém fala para você que você tem que fazer alguma coisa para se salvar, fala para essa pessoa, seja anátema. Explica para ela que Cristo morreu por você e morreu por ela também, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mas como já vos disse, vós não credes. Mas, João 6, a partir de 36, desculpa. Mas como já vos disse, vós me tem visto, e contudo não credes. Ou seja, muitos judeus viram Jesus fazer milagres, estar ali todo o tempo, e mesmo assim não criam, porque o foco de tudo é crer em Jesus Cristo. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus fala aqui que de maneira nenhuma ele lançará você fora. Se você vai até Jesus por fé, de maneira nenhuma ele lançará fora. Olha só, mas se eu pecar e acontecer isso, aquilo, de maneira nenhuma. Mas se eu parar de ir na igreja, de maneira nenhuma. Se de maneira nenhuma eu lançarei fora, assim fala o Senhor. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele que deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, se você falar que você é filho de Deus e depois fala que você pode perder a salvação, você está chamando Jesus de fraco, é isso? Não faça isso. Não seja anátema. Creia somente que Ele te guarda. É Jesus que te guarda. Ele que te salva e Ele que te guarda. Aqui para finalizar, eu gosto muito dessa parte que é o Evangelho de João 10, né? A partir do 26, ele deixa bem claro: mas vós não credes, porque não são das minhas ovelhas. Isso é triste. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você segue o Senhor por fé? É isso. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém
ninguém as arrebatará da minha mão. Jamais. Ninguém. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, aqui ele está falando claramente que ele e o Pai são um. Ou seja, Jesus Cristo é Deus. E ele está afirmando aqui que ninguém pode arrebatar uma ovelha da sua mão. Eu creio em Jesus e não em homens que falam, não, mas você tem que perseverar, que você tem que fazer isso, aquilo. Mentiroso, anátema. Seja anátema. Entenda, creia em Cristo Jesus. Somente nele. Ele é a salvação de todo aquele que nele crê. Um salvo por Cristo, ele não vai querer estar andando errado. Mas mesmo se ele andar errado, nunca vai perder a salvação, porque ele é filho. Um filho verdadeiro, ele se sente mal. Ele pode ter o seu testemunho cortado pelo pai por estar andando de uma forma errada, por estar sujando o nome de Cristo, o nome do Filho unigênito de Deus, por não estar fazendo jus ao nome de Cristo. Ele pode ter o seu testemunho cortado através da morte. O mais grave que um cristão pode sofrer é esse, é a morte do corpo, da carne. Mas a salvação do seu espírito é garantida pelo próprio Cristo. Ele não volta atrás na sua palavra. Se você crê em Jesus Cristo, é por fé. Foi Cristo que te deu a vida por você. Você recebeu a fé do seu Pai, de Deus, porque ninguém pode ir a Cristo se não for ensinado por Deus. Não que alguém tenha visto Deus, mas serão todos ensinados por Deus. Assim está escrito. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio que está escrito na Bíblia. Eu creio que eu creio que tudo que está escrito aqui, nada ficará para trás. Se o Senhor afirma, garante, Ele dá a palavra dele, para sabermos que Ele não... ninguém pode perder a salvação, que crê no Filho dele. Eu creio. Creia também, porque Cristo salva aqueles que creem nele. Deus dá a salvação por intermédio do seu Filho. Se crê em Jesus Cristo, você tem a salvação, você tem a vida eterna. Amém. Creia em Cristo.